Pai, nós queremos te render graça pelo teu amor e pela tua infinita bondade e misericórdia sobre nós, que nos amou enquanto nós ainda éramos seus inimigos. Obrigada, Jesus, por tamanho amor. Nos ensina a amar como você ama. Se torne tão real para nós quanto esse culto que está acontecendo agora. Se torne tão real quanto a roupa que está em nosso corpo, Senhor. Se mova no nosso meio porque tu tens liberdade. É engraçado que às vezes a gente fala: o Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui. O que isso representa para você? Isso é um jargão? A presença do Senhor está aqui? Não, ela é real. Ela é real, mas o Senhor se move onde Ele é desejado. E as suas expectativas, elas precisam estar no Senhor. Porque do Senhor nós esperamos tudo. De nós podemos esperar até alguma coisa, mas das pessoas nós não podemos esperar nada. Porque a nossa expectativa, ela precisa estar no Senhor. É Ele quem precisa suprir as nossas expectativas. Aleluia. Você está com expectativas no Senhor? Aleluia. Meu Deus. Meu Deus, eu bebo muita água. Veja, não senta ainda. Nós estamos iniciando uma série Farmando Honra. Olha que coisa chique, né? Coisa assim, bonita. E o que é essa série? Nós vamos aprender sobre os princípios da honra. Nós vamos aprender a honrar ao Senhor, a honrar os nossos pais, a honrar as autoridades. E eu quero que você inicie esse culto honrando a vida de 4 pessoas. Eu vou te dar 1 minuto para você sair do seu lugar e abençoar e falar para 4 pessoas: ei, a tua presença é uma honra nesse culto, cara. Bora confundir um musical aí. 1 minuto. Para você honrar. Ó, Maju, você não saiu do seu lugar, Maju. Vamos estar saindo do lugar honrando. 1 minutinho. Ó, falta pouco tempo. Agradece ao seu irmão que ele veio. Veio cultuar ao Senhor. Amém. Teu tempo está acabando. Vai voltando para o seu lugar. Já honrou. Vai voltando. Vamos voltando para o lugar. Era só para ver se você estava acordado mesmo. Ai, meu Deus, a única pessoa que veio falar comigo aqui em cima. Ô, Glória. Brincadeira, gente. Vai sentando no seu lugar. Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu acho que eu vim assim pro culto meio engasgada hoje. Deu bom. Veja, eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. Olha, vamos estar respirando, porque a gente, né? Vamos respirar para prestar atenção na palavra, amém? Aleluia. Abre a tua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Quem abriu diz, abri. Oh. Quem não abriu diz, não abri. A palavra diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Hoje eu quero repetir esse versículo tantas vezes que pelo menos você que não sabe um versículo da Bíblia, só sabe o Salmo 23, você vai aprender esse versículo aqui, tá bom? Você vai sair só do Senhor, meu pastor, e você vai aprender aqui, ó. Êxodo 20, 12 é: honra teu pai e a tua mãe. E se a gente for lá para o Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 6, versículo 1, a Bíblia vai dizer: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e que tenhas longa vida pela terra. Já na mensagem, a Bíblia diz: filhos, façam o que seus pais mandarem, é bem por aí mesmo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem, ter longa vida. Obrigada, louvor. Eu esqueci. Ô, Mi, você fica comigo? Obrigada. Gente, traz um banquinho para ela não ficar em pé. Vejam, fala assim, honrar. Não, ó, acorda. Fala assim, honrar pai e mãe é mandamento.
Ótimo. Você aprendeu? Pronto, agora eu vou te explicar. O que é a honra, Bia? Eu acho chiquérrimo quando o ministro traz uma palavra assim do hebraico. Repete comigo assim, kabed. Não, você não repetiu. Kabed. Chique. Essa é a palavra no hebraico que significa honra. E ela quer dizer algo pesado, algo de valor, algo que não deve ser tratado como leviano, algo que você precisa ter em estima. Então, se a gente volta para a Bíblia e lê com essa consciência do que é honra, você lê mais ou menos assim: Filho, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Tenha ele em valor, tenha ele em estima, tenha ele em respeito. Leve em consideração aquilo que ele diz, o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Sabe? E falar dos nossos pais, talvez para alguns seja muito fácil. Porque talvez o seu pensamento seja: cara, eu já honro demais. Eu sou um filho assim, top. Talvez o seu pensamento seja: eu posso melhorar. Eu acho que tem alguns pontos em mim que eu posso estar dando uma segurada na língua, eu posso estar ajudando mais na casa. Mas talvez você seja aquela pessoa que... Você não conhece a minha família, Bia. Impossível honrar os meus pais. Você não sabe de onde eu vim, você não sabe qual que é a minha história, você não sabe como que os meus pais são. Cara, e eu nem preciso saber. Eu só preciso saber quem você é. Quem você é em Cristo, sabe? Quem você é o que vai determinar o quanto você honra. Independentemente de quem sejam seus pais, como eles sejam, como eles te tratam. Quem você é que determina como você honra. É o seu coração que vai trazer essa determinação. E é interessante que se nós formos olhar a genealogia de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, quem já leu a genealogia de Jesus? É legal, né? Que a gente consegue até, de qualquer versículo da Bíblia, você consegue extrair alguma coisa, até de uma genealogia. Abre aí. Eu não vou ler, né? Porque é enorme. Mas... se a gente for aqui, Abraão que gera Isaac, que gera Jacó, que gera Judá, que gera Pérez, que gera Gerá, que a mãe era Tamar, e você vai aqui lendo, e se você desperta a curiosidade de saber, cara, quem são essas pessoas? Um monte de gente. Aqui tem reis que erraram muito, aqui tem prostituta, aqui tem pessoas que cometeram adultério, mas o Senhor, Ele faz questão de expor a genealogia dele. Cara, eu vim de pessoas assim que moralmente, sinceramente, poderiam ser melhores. Mas isso não afetou como eu me comporto. Isso não afeta o meu proceder. A minha genealogia, ela tem muitas falhas e muitos defeitos. Aqui só tem muitas pessoas que falharam. Mas isso não afeta a forma que o Senhor se comporta. Por quê? Ainda que você esteja em uma má situação, isso não pode ser uma condição para você ter uma má ação. Presta atenção. Você está dentro da sua casa e às vezes é difícil porque talvez você escute palavras de humilhação, talvez os seus pais não te tratem como deveriam. Mas lembra daquilo que eu te falei no início. Do Senhor, a gente espera tudo, porque as nossas expectativas estão nele. De nós mesmos, nós precisamos esperar alguma coisa, mas dos outros, nós não podemos esperar nada, porque as pessoas falham. As pessoas erram. E talvez tu esteja aqui triste, magoado, sabe? Com as coisas que vêm acontecendo no seu lar. Talvez você esteja aqui com aquela sensação, cara, é difícil demais honrar. Porque tu não sabe de onde é que eu vim. Tu não sabe quem são os meus pais. Não, eu não sei, mas eu sei que tu tem um pai. Um pai que cuida de você, um pai que te ama, um pai que diz lá em Salmos que ainda que os seus pais naturais te desamparem, ele não te desampara. Tem um livro muito bom do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. E ele é um livro assim de 42 devocionais, eu acho. E um desses devocionais é Você Não É um Acidente. E ele vem falando aqui que o seu nascimento não é um erro, a sua vida não foi por acaso, o Senhor não lançou dados para te conceber, que antes que você fosse concebido pelos seus pais, o Senhor já pensava em você. E isso está escrito lá em Salmo 139. Tu já leu o Salmo 139? Eu vou ler para você, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza.
Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, do 13 ao 16. Eu e você, nós podemos não ter escolhido a nossa família, mas o Senhor não errou quando nos colocou nela. Às vezes acontecem coisas dentro do nosso lar que são necessárias para forjar o nosso caráter, para desenvolver o nosso propósito, para que nós venhamos viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, para que nós enfrentemos situações. A palavra diz lá em Mateus que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, quando vem o vento, a tempestade, a chuva, a casa não cai. Mas o que é a rocha? É a palavra. Mas você estar firme na palavra e firme no Senhor não significa que não vão vir ventos, não vão vir tempestades e não vai vir um grande rio. Tudo isso vem, mas é o seu posicionamento que determina como as coisas vão ser. E é interessante que eu estava conversando sobre Roberto um pouco antes de ministrar, porque nós dois temos muitas questões assim, sabe, na família, de que você olha e pensa, cara, é improvável estar aqui. É improvável de verdade. E esse é um assunto difícil para mim. Não a questão da honra, porque eu aprendi a honrar. Mas quando você vem de uma família improvável, você entende o valor que a honra tem. Porque ser filho não é fácil. Eu entendo vocês, pelo amor de Deus. É difícil às vezes ser filho, né? Também fala assim, menino, vai arrumar o teu quarto. Aí tu tá aqui, tipo assim, honestante. Aí vê um TikTok, vê outro, vê um Reels, vê outro. Menino, vai lavar os pratos. Honestante. E aí quando tu chega lá, tua mãe já lavou. Ou o desespero. É quando ela pede pra fazer uma coisa e tu chega, ela já fez. Fica, mas eu ia fazer. E ela tipo assim, não, mas não fez na hora que eu quis. Bicho velho, desobediente. Só que os nossos pais também estão aprendendo, sabe? Não é como se seu pai ou sua mãe acordasse. Ai, deixa eu ir ali e traumatizar minha filha. Hoje eu vou tirar o dia para perturbar a vida dela. Eu vou ali dizer que ela não presta. Vou ali dizer que não faz nada. Que é preguiçosa. Que passa o dia todo no celular. Não, cara. Tu acha que eles acordam com essa mentalidade? Claro que não. Mas as pessoas são falhas. E por mais difícil que seja para a gente entender isso, cada um só dá o que tem. E cabe a nós. Nossa, Bia, mas essa palavra é muito difícil porque você está falando dos meus pais. Eu sei. Eu sei que é uma palavra difícil. Eu sei o quanto é difícil, às vezes, você esperar de alguém que deveria te dar amor, de alguém que deveria cuidar de você, alguma coisa, e não há essa reciprocidade, e não há essa troca. De você, às vezes, pensar, cara, eu só queria ter uma mãe que perguntasse, ei, como é que foi teu dia? Ei, o que é que está acontecendo na tua escola? O que é que tu anda triste? O que é que está acontecendo com você? E, às vezes, você não tem isso dentro de casa. Às vezes você queria um pai que lhe deixasse no colégio, que lhe buscasse, que assistisse os seus interclasses. Uma mãe assim que sentasse na arquibancada e torcesse por você. Porque a gente idealiza uma família ideal na nossa cabeça. Mas as pessoas, elas não vão corresponder às nossas expectativas. As pessoas, elas não vão se moldar ao padrão que nós achamos que deveria ser. E isso é muito triste. E isso é muito frustrante. Porque muitos dos traumas de rejeição e de abandono que eu e você vamos levar para a vida, eles vêm de dentro de casa. Mas cabe a nós aprender a honrar. Cabe a nós, porque isso é ser cristão. Eu estava ouvindo de um casal de amigos o seguinte, que quando você se converte, a parte fácil para eles foi deixar de beber, deixar de ir para a festa. E a parte difícil foi se comportar como alguém que de fato honra. Se comportar como alguém que segura a língua nas horas que deveria falar coisas amargas. Se comportar como alguém que perdoa. Se comportar como alguém que abre o coração. Essa é a parte difícil do evangelho. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Seus pais, eles não te magoam intencionalmente. Por mais que você ache, meu Deus, não
tem uma palavra de graça para me dar no dia de hoje, o dia que eu mais precisava. Cara, não é intencional. Veja, cada um só dá aquilo que tem. E eu não estou aqui falando mal do seu pai, da sua mãe. Deus me livre. Se tu está aqui hoje respirando é porque tu tem teus pais, né? É porque o Senhor permitiu que houvesse vida e que eles cuidassem de você para que você estivesse aqui hoje. Ainda que você não goste da família que você tem. E isso não tem nada a ver com a minha ministração hoje. Assim, alguns pontos, mas a maioria nada a ver. Eu trouxe aqui vários pontos de como você desonra, quais são os princípios da honra. Trouxe um bocado de coisa. Mas o que eu quero falar é que a honra, ela precisa ir além das suas expectativas naturais. Repete assim comigo. Eu preciso esperar tudo de Deus. Tudo de Deus. Repete com convicção, meu irmão. Tudo de Deus. Muito de mim. Mas nada de ninguém. A nossa, não é que você, só vou esperar que o outro faça coisa ruim. Não vou esperar nada. Não, meu filho, é que as suas expectativas de que algo seja bom, de que algo seja perfeito, de que algo seja agradável, de que as coisas vão corresponder à forma como você, cara, sabe, quando você tem expectativas, essas expectativas no seu coração, só quem pode suprir é o Senhor. Só quem pode suprir é o Senhor. Ela não está nos seus pais, ela não está nos seus amigos, ela está no Senhor. Aquele tempo que você gasta de joelho, que você gasta lendo a Bíblia. Cara, não estou entendendo, o que é isso? Senhor, me ajuda. E essa expectativa, ela só é suprida no Senhor. Que às vezes a gente tem um vazio, sabe? Tipo assim, nossa, eu queria que as coisas fossem diferentes. Se agarra no Senhor. Eu já quis que as coisas fossem diferentes. E adivinha, me agarrei no Senhor e elas se tornaram diferentes. Não porque eu fiquei esperando o outro mudar, o outro fazer alguma coisa. Mas porque eu olhei para mim como cristã e falei, o quê? Eu preciso tomar atitude. Não tem condição um negócio desse. Deixa eu tentar voltar aqui pro tema, né? Porque está acabando o tempo. Na verdade, não vou voltar. Vou fazer o que o Senhor está pedindo para eu fazer. Que é doloroso. Mas eu entendo que todo testemunho, ele é uma cura para alguém. Sabe? Eu tive por muito tempo, muito sentimento de rejeição. Muito, eu me sentia muito rejeitada. Porque a minha mãe, ela acabou não podendo me criar, sabe? Não que ela seja ausente hoje na minha vida. Hoje a gente tem uma relação, assim, muito boa. Mas isso não é uma coisa que eu compartilhava com ninguém. E, sinceramente, não queria nem compartilhar aqui. E isso foi muito difícil para mim, por muito tempo. Porque eu sempre tive meu pai, que me criou, e a minha madrasta, que ela é uma mãe para mim. Ela me criou, assim, como uma filha, e hoje eu a chamo de mãe, porque ela, de fato, é minha mãe. Então, é como se eu tivesse, assim, duas mães, sabe? Mas, por muito tempo, existia um vazio que não era preenchido. Eu não me sentia, assim, verdadeiramente amada, sabe? Eu olhava, assim, para as pessoas e falava, cara, ninguém me ama. E esse era o meu sentimento verdadeiro, ninguém me ama. E eu sempre fui uma adolescente cercada de muitas pessoas, de muitas amizades. Da minha família sempre me cercou muito bem, ó, minha tia Gleice está ali. E parece que eu tinha, assim, um bocado de mãe, porque a minha tia cuidava de mim, a minha avó cuidava de mim, a minha madrasta cuidava de mim, todo mundo cuidava de mim. Mas sabe aquela tensão de, tipo assim, cara, eu queria que a minha mãe cuidasse de mim, sabe? Queria que a minha mãe olhasse pra mim e, tipo assim, olha, eu cuido de você. Isso não acontecia. Isso não acontecia. E por mais que eu colocasse expectativas, agora vai dar certo, agora eu vou sair com ela, agora eu vou vê-la, agora eu vou conseguir ter um tempo de mãe e filha, agora eu vou contar alguma coisa e não acontecia. Bia, mas você não tinha as outras pessoas que supriam essas expectativas? Não. Eu tinha outras pessoas, mas elas não supriam as minhas expectativas. Eu tinha a minha madrasta, que é a minha mãe, que supria o que ela poderia suprir naturalmente falando.
que estava ali quando eu contei que eu gostava de Roberto. Mãe, eu falei assim, mãe. Ela falou, você está gostando de alguém? Ou então, você está... Eu não lembro como que foi. Ah, lembrei. Veja a história. A gente estava sentado na mesa, jantando. E a minha madrasta falou assim, ei, Roberto, seu amigo, tem uma sobrinha minha que acha ele bonito. Eu engasguei, por causa que eu gostava dele, entendeu? Ela fez aí tem coisa. E ela foi a pessoa assim que eu compartilhei que eu gostava dele e que ele ia me pedir namoro, que ia contar pro meu pai. Então, tipo assim, mas não era a mesma coisa. Não supria as minhas expectativas internas de querer chegar na minha mãe e querer que ela me amasse e cuidasse de mim. Isso doía muito. Isso doía muito, isso doeu muito. Talvez acho que está até doendo um pouquinho agora, mas quando a gente fala, a gente vai sendo curado, né? Dá um amém aí. E hoje eu e minha mãe, a gente tem uma relação muito boa. Minha mãe biológica, as duas mães que eu tenho. Minha madrasta e minha mãe. A gente tem uma relação muito boa. Mas isso partiu de mim. Isso partiu de... Cara, depois que essa chave virou na minha cabeça, do honrar pai e mãe, acabou. Acabou essa palhaçada de eu espero isso, eu quero aquilo, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Não, as minhas expectativas, elas estão no Senhor. E como cristã, biblicamente, eu honro aqueles que talvez não merecessem honra, mas honra não é sobre merecer. Honra não é sobre merecer. Honra é sobre fazer o seu papel como um cristão quando a situação parece desfavorável, quando as coisas parecem que não andam. Cara, não tem condição aqui, mas eu honro, porque eu sou um cristão. E se você não aprende a honrar dentro de casa, você não vai aprender a honrar as suas amizades, você não vai aprender a honrar o seu futuro casamento, e você não vai aprender a honrar a Deus. É como se fosse uma escada, ó. Eu honro a Deus, eu sei honrar a Deus. Então eu sei honrar os meus pais. Então eu sei honrar os meus amigos. Então eu sei honrar o meu casamento. Ai, Bia, já está falando de casamento? Ô, meu filho, vai pensar no teu futuro, né? Dá uma olhada aí pro teu futuro. Tu vai estar casado um dia. Mas você precisa aprender a honrar dentro de casa. E como é que eu honro os meus pais? Aprenda a honrar a Deus. Ai, teu tempo está voando. A Bíblia vai dizer assim... Marcos 6, capítulo 1, versículo 5. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como faz tais maravilhas por suas mãos? Eles estavam falando de Jesus. Mas aí, de repente, oxe, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Que jogava bola aqui na porta da rua. Não é esse o irmão de Tiago? O cara ali que conversa com a gente, que é irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão, que está conosco aqui, seus irmãos, e se escandalizavam dele. E de repente um espírito de desonra toma de conta daquele lugar. 1 minuto atrás, que sabedoria é essa que foi dada? Meu Deus, como faz tantas maravilhas! 1 minuto depois, oxe, não é Felipe? Não, pelo amor de Deus. 1 minuto atrás, meu Deus, Felipe que ressuscita o povo, Felipe que converte um bocado de gente, Felipe que faz isso, que faz aquilo, que pisa o pé no lugar e o povo se converte. Aí, oxe, é Felipe, homem, lá dos Adolas. Pelo amor de Deus, Maria de Stephanie. Oh, esse daí eu conheço demais. E um espírito de desonra se instala no meio deles. E a Bíblia diz, Jesus fala, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Não podia. Não é que Jesus não queria, é que não podia. O que é que isso quer dizer, Bia? Que um espírito de desonra, ele impede que você viva a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Cara, para pensar aí. Deus encarnado não podia. Curou uns poucos enfermos. Ô, bicha, toda dor de cabeça aqui. Vai embora. Um homem que, paralítico, levanta e anda. Os teus pecados estão perdoados. Cego, veja agora. Não podia. No máximo, passa essa dor de barriga. Uns poucos enfermos. Por causa de um espírito de desonra.
E se nós queremos viver muito e ser bem-sucedidos, nós precisamos aprender a honrar, principalmente os nossos pais. Porque quando você não honra os seus pais, meu filho, deixa eu lhe dizer, tu não honra mais nada. Se você não consegue honrar aqueles, eles não vou dizer assim, que quem dá a vida é Deus, mas aquele que gerou assim a sua vida, sabe? Naturalmente falando. Você não consegue honrar mais ninguém, cara. Ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, não queira carregar esse espírito de desonra que te impede de viver a plenitude das coisas que o Senhor tem para você. Não queira carregar algo em que o Senhor naturalmente olhando falaria, cara, eu quero te colocar em lugares altos. Eu vou levar você para fazer isso, para fazer aquilo. Você vai pisar em tal lugar, você vai pisar em tal lugar. Newton, você vai pisar na Argentina, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E aí, de repente, o Senhor olha e fala, oh, meu Deus, mas não honra em nome de mim. Como tem condição isso? O bicho, sabe? Como é que eu vou acrescentar se ele não consegue cessar esse espírito de desonra? E eu falo com uma raiva mesmo, meu filho, porque a desonra impede você de viver. E eu sei, porque eu era triste demais. Eu acho assim que não tinha um dia que eu não chorasse. Para mim, chorar já era normal. Chorava todo dia, era triste demais. Tu é doido, não tem condição não. E quem olhava para mim não dizia, porque eu era tipo assim, super gaiata. Sempre tive essa personalidade assim de animadora de torcida. Eu sou empolgada. Mas no meu íntimo, era um vazio que eu ficava, cara, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? E essa música que eles cantaram, somos sua herança, nosso galardão, não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu tinha tempo para perder, porque eu era ressentida demais, triste demais. Por que as coisas não são como eu espero? Por que essas expectativas não são supridas? Porque estavam no lugar errado. Eu quero que você fique em pé. Cara, eu quero te dizer que ainda que os seus pais falhem, ainda que as coisas não sejam como você esperava, como você espera, como você quer, porque elas não vão ser. E essa é a dura realidade da vida. As coisas não são como nós queremos. Mas a Bíblia diz, Salmo 27. O Senhor tem sido o meu ajudador. O Senhor tem sido o meu ajudador. Fala isso comigo. O Senhor tem sido o meu ajudador. Versículo 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. E esse é o versículo da minha vida. Porque eu entendi, eu não preciso alicerçar as minhas expectativas em outras pessoas, porque o Senhor me acolherá, Ele me sustenta, Ele não me desampara. Os outros podem desamparar, mas o Senhor, não, Ele não. Fecha os teus olhos.